Então, ó, boa tarde, turma. Vamos lá resolver aqui o exercício, tá, da página que eu havia passado. Ah, professor, mas não deu tempo, não consegui resolver. Não tem problema, tá, pessoal? Essas primeiras páginas aqui, como muitos alunos ainda não têm o livro, né? Por isso que eu mandei o material, mandei o slide da aula, mais a foto, né? Ela não ficou muito legal lá, aquele print, tá? É porque é do livro digital. O livro digital, acho que ele ficou meio embaçado. Esse aqui, ó, é que eu mesmo eu bati foto e escaneei pelo aplicativo do celular, até que melhorou um pouquinho, ok? Só que aí eu não poderia fazer assim, porque já vem a Oi, professor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, ok? Ó, então, aí, esse primeiro capítulo, então, eu vou responder com vocês, tá? O segundo capítulo, aí a gente já vai começar a trabalhar, mas eu irei responder também, eu irei comentar. Geralmente eu vou mandar um vídeo comentando ele, então a gente pode fazer através do Zoom, ok? Lembrando, a nossa próxima aula, quinta-feira, ela será gravada, tá? Então, a aula de quinta-feira, ela será gravada. E quando é que a gente vai nos ver de novo? Só na próxima quinta. Terça-feira, né, é carnaval. Na próxima semana, a gente não vai ter aula, né? Que a semana de carnaval é feriado, aí nós não teremos aula. Então, a gente vai ter aula hoje, aula quinta-feira, Professor, gravada. Oi? O professor hoje é mas as nossas férias de carnaval, professor, ela vai ser só no dia ou vai ser na semana inteira? Semana que vem. Semana que vem. Segunda e terça. Tem uma coisa essa água aqui do copo. 2 dias de folga. Segunda e Vou terça. fazer o resto dos trabalhos que falta. Eu também. Aproveitem para dormir, Nós aproveitem para estamos. descansar, viu? Aproveitem para dormir e descansar. A gente está lascada. Tá? Então, nós vamos ter aula hoje, quinta-feira, e depois só na próxima quinta. Não, 4 dias. 4 dias. Do que? Peraí, me confundi agora. Não, na semana de carnaval não haverá aula na segunda e na terça. Aí vocês vão ter aula quarta, quinta e sexta, entendeu? Semana que vem, que é semana de carnaval, segunda, Entendi. terça-feira vocês não têm aula. Quando vocês irão retornar? Na quarta, quinta e sexta, ok? E semana que vem, para a semana, a partir da semana de carnaval, vocês já vão ter uma atividade valendo ponto em ciências, tá? Calendário avaliativo. Mas mais para frente eu vou lembrar vocês sobre ela. Beleza? Então vamos lá aqui, ó, responder a atividade. Ó. Professor, por que o senhor passou para a página 13 já e não foi lá para a página 8? É porque a página 8 a gente vai fazer, tá? Vai ficar para casa. Lembrando que visto vale como pontuação, tá? Então, olha aqui, ó. A primeira questão, ele vai falar assim, ó. Enquanto a mãe de Eduarda preparava uma gelatina, né, de limão, eu não gosto muito. Professor, Oi? sabe o que eu me lembrei agora? É que lá do outro lado, aqui lá na fronteira, não tem uma Oiapoque, é a fronteira, né? Sim. Do outro lado, sabe, eles têm. Sabe quantos dias é o feriado de carnaval deles? Quantos? 15 dias. Misericórdia. Eles têm 15 Isso dias. aí já dava para ser as férias já. É porque o calendário deles lá de aula é diferente do nosso, tá? Eles se baseiam no calendário europeu. Eles estão na América do Sul, mas como eles são uma província, né? Eles fazem parte da França, o calendário deles é baseado no francês. Se eu não me engano, durante o verão, né? Eles não estudam lá, né? Durante o verão deles lá, que é o verão francês, né? Que é o tempo de pausa dele. Eles estudam por mais tempo parado, né? O nosso calendário é diferente. O deles é baseado igual no americano, tá? Um pouco diferente do nosso, ok? Mas vamos voltar. Eu queria ter férias de verão. Então, Eu também. Porque é época que é mais quente, né? Então dá para eles aproveitarem lá, ok? Então vamos voltar aqui para a atividade. Férias de verão ia ser o ano todo. Quase 6 meses, né? Enquanto a mãe de Eduarda preparava uma gelatina de limão,
A garota percebeu que o pó da gelatina se desmanchava completamente ao ser misturado com a água, né? Então, estava lá, ele estava sendo dissolvido, ele estava o quê? Né? Se desmanchando, estava se misturando, né, com a água. Aí ele continua aqui, né? Com a água morna e que, após ser colocada na geladeira por algumas horas, a gelatina adquiria uma consistência mais sólida. Depois de observar todo o processo, Eduarda se perguntou o que faz com que a gelatina endureça. O que fez com que aquela gelatina endurecesse, né? Ela passasse de um estado mais líquido para um estado mais sólido. O que, né, endurece? Em seguida, ela pensou, deve ser a mudança de temperatura da água, né? Aí a pergunta aqui da questão é o seguinte, né? Sobre essa observação e sobre a pergunta que a Eduarda fez, tá? Aí ele perguntava aqui, ó, letra A. Qual hipótese Eduarda elaborou? A hipótese dela, né, que foi a pergunta, o questionamento dela foi o quê? A mudança de temperatura, tá? Então, a pergunta, a hipótese da Eduarda, que ela queria saber, ó, ela se perguntou, meu Deus, eu observei lá aquela gelatina, ela estava em estado líquido. Depois que foi para a geladeira, ela congelou, ela ficou sólida. Aí ela fez a pergunta, o que aconteceu? Ela levantou uma hipótese, né, um questionamento, e ela viu que era o quê? Ó, o resfriamento, né, da água. Então, quando a água resfriava, aquela gelatina, ela mudava sua consistência, né? Então, ó, a mudança de temperatura da água, seu resfriamento, seria responsável pela mudança da consistência da gelatina. Então, essa mudança no estado da água fez com que a gelatina mudasse a sua composição, né, de líquido para sólido. Então, essa foi a hipótese, tá? Para quem respondeu, assim, mudança de temperatura, congelou, é a pergunta, tá? Foi a hipótese que a Eduarda levantou. Depois, ele quer saber na B aqui, ó. Na letra B, ele fala assim, ó. Professor? Oi? Com licença, em que página vocês estão do livro que eu consegui entrar agora? Sim, sim. Ó, para quem é verdade, vê, tinha 15 alunos, entraram mais 3. Página 13, viu? Nós estamos na página 13. Tá, obrigada. Tá, por nada. Ó, a B, lá na página 13, ele fala assim, ó. Qual, né, ou quais procedimentos seriam necessários para Eduarda validar a hipótese, né? Então, quais seriam os procedimentos que a Eduarda teria que fazer, que ela observou esse resfriamento, essa mudança, né? Isso aqui é uma resposta sugestiva do livro, né? Mas vocês poderiam ter dado a de vocês, né? Do ponto de vista de vocês. Então, qual seria a resposta sugestiva do livro? Isso aí é gigantesco, isso aí é quase um texto. Ela deveria fazer o seguinte experimento, no qual utilizaria 2 recipientes. No primeiro, dissolveria a gelatina em água morna e levaria à geladeira. No segundo, dissolveria a gelatina em água morna e manteria a temperatura constante, né? Impossibilitando o seu resfriamento. O que ela ia acontecer agora? A Valentina já. A Eduarda, o que ela fez para validar a hipótese dela? Ela pegou aquela gelatina que estava morna, né? Estava meio quente, colocou na geladeira. E a outra, ela deixou fora. Ela não deixou na geladeira. E o que ela vai verificar depois? Quais delas irão congelar? A que foi para a geladeira ou que ficou fora da geladeira? A que foi para a geladeira. Da geladeira. A que ficou na geladeira. A que ficou fora não vai, né? Ela não vai ficar sólida, vai ficar lá ainda líquida e meio grudenta, né? Igual uma amoeba. Então, ó, impossibilitando, após algum tempo de observação, Eduarda verificaria que somente a gelatina resfriada apresentaria consistência mais sólida e que, portanto, a hipótese dela estava correta. Então, aquela mudança de temperatura dentro da geladeira possibilitou, principalmente o resfriamento, possibilitou com que aquela gelatina ficasse no estado sólido, saísse do líquido e fosse para o sólido, né? Isso é um processo de solidificação, que vocês vão estudar mais para frente sobre o estado físico da água, né? Quando passa do líquido para o sólido, é a solidificação. Quando passa do sólido para o líquido, é a fusão, ok? Então, a Eduarda, ela verificou
ela colocou um recipiente dentro da geladeira e um fora. Era igual assim, por exemplo, quando eu tinha brinquedo, né? Muito tempo atrás, quando eu era criança, muito tempo atrás mesmo. Eu tinha um Mortal Kombat, né? Logo na minha época tinha um desenho do Mortal Kombat. Aí a minha mãe me deu Marcou muito. dois bonecos do Mortal Kombat. Ela me deu o Sub-Zero e ela me deu o outro lá, que eu não lembro o nome. O Scorpion? Eu acho que é o Scorpion, que é o rival do Sub-Zero, o amarelo lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei para brincar, né? Eu peguei o Scorpion, coloquei no copo com água e coloquei no congelador e esperei algumas horas depois. Bastante horas, né? Depois eu tirei, o Scorpion estava congelado. Aí eu brinquei, fazendo que o Sub-Zero tinha congelado ele, né? Aí depois eu fui quebrando. Então, se eu deixasse aquele Sub-Zero, o Scorpion, dentro de um copo com água, fora da geladeira, ia ficar lá, líquido, molhado, ele não iria congelar. E como eu coloquei dentro da geladeira, a temperatura, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Quando você é igual quando você está em sala de aula, você pede lá para o Joselan, você quer que fique mais quente a sala, que ela está muito fria. Você pede que ele aumente a temperatura ou diminua? Aumente. Para ele aumentar, né? Porque para fazer com que aquela temperatura da sala ela aumente um pouco, né? Ficar um pouquinho mais quente e não tão fria, ok? Bora aqui para a sexta questão. Depois de realizar alguns experimentos, Heitor, um jovem pesquisador, fez uma descoberta muito interessante. O que ele deveria fazer para que outros cientistas tenham acesso ao seu conhecimento? O que o Heitor deve fazer, turma? Era só colocar aqui, ó, a resposta de vocês, por exemplo. Você poderia colocar só publicar a pesquisa, né? Simples, turma. O que ele deveria fazer é publicar. Publicando ela, ele vai dar acesso a outros, né? A outras pessoas. Por exemplo, quando eu fiz o meu artigo, quando eu fiz na minha faculdade lá, não, quando vocês forem estudar, ou vocês já viram o pai de vocês se formando aí, você deve ter pai, eu acho que, não sei se o pai, quando você nasceu, se o pai já era formado, ou depois que ele se formou quando você nasceu, mas você já deve ter visto falar que seu pai fez um TCC. No meu teve TCC, mas a gente não apresentou. O que eu tive que apresentar foi um artigo. Professor, Foi? quando meu pai nasceu, ele tinha uns 55 anos. Quando tu nasceu? Ah, sim. Então ele já era formado, né? Há muito tempo. Tá? Então, Eu bem formado, então. já era formado. Quando tu nasceu, eu acho que o seu pai já era formado. Então, eu tive que apresentar artigo científico. A minha mãe é de advocacia, só que ela ainda não fez a prova final por causa do corona. Né? Tem isso. Só que aí o meu pai também é de advocacia e ele já é formado, então meio que ela tá fazendo tipo um estágio com ele, entendeu? Mas aí tu viu a tua mãe falando de TCC, não viu? Sim. Pois é, TCC é uma coisa bem louca, assim, de se fazer, né? Bem complicado. Professor? Oi? Fica o ano todo fazendo TCC. Professor? Oi? Se eu não me engano, eu tenho 2 irmãos por parte de pai que são advogados. Mas não são 2 ou não é um? 2. São 2, professor. E eles tiveram que apresentar TCC. Eu não apresentei TCC, né? Eu só entreguei lá para a professora e pronto. Mas eu tive que apresentar um artigo. O meu artigo eu trabalhei com besouros. Besouros que danificam a madeira por dentro. Aí eu fiz a minha pesquisa aqui no Cerrado. Vocês vão estudar sobre biomas. Geografia e ciências, se eu não me engano, eu vou ver se eu faço uma aula dessa com o professor Antônio. Vocês vão estudar tanto biomas na aula de ciências como na aula de... Não é vocês que vão estudar biomas, é o 7º ano. Vocês vão estudar o mesmo conteúdo, geografia e ciências, é camadas da Terra. E em ciência vocês estudam camada da Terra e em geografia também, só que em geografia você é mais aprofundado. Aí, turma, eu fiz no Cerrado, aqui do Curiaú. Eu pesquisava, né, e verificava o que aqueles besouros... Aqui no Curiaú? Eu tinha que ir lá, colocar as armadilhas e coletar os besouros e verificar se eles traziam prejuízo para as árvores que tinham lá. E eu verifiquei... Eu acredito que eu estou morando aqui no Curiaú, estou na casa da minha avó agora mesmo. Ah, sim.
morando aqui na casa da minha avó por um período. É, um pouquinho longe, né? A internet não funciona muito bem para aí, né? Não, minha internet aqui fica super boa, porque Tá nós bem, colocamos né? você, Telecom. Aí eu tive que fazer um artigo científico. Esse artigo eu publiquei. Eu acabei publicando esse artigo. Então, aquela pesquisa que eu fiz, eu deixei disponível para as outras pessoas lerem. Então, quem quisesse ler sobre broca da madeira, iria ler aquele meu artigo, ó, que foi de danificação de árvores aqui, e Arthur, para de riscar, Arthur, de broca de madeiras aqui no Curiú. Tá? Então, o que o Heitor aqui na questão deveria fazer? E Arthur, para de riscar. Cadê o Arthur aqui? Eu vou bloquear você aqui se você ficar riscando. Não pode riscar. Tá? Então, ó, o que acontece? O Heitor aqui ele tinha que publicar. Tá? Então, o que todo cientista, quando fazer uma descoberta, tiver uma conclusão, ele tem que divulgar, né? Ele tem que publicar para que outras pessoas leiam e para que outras pessoas possam, né, melhorar ou então refutar aquela pesquisa dele, ver se é falso ou ver se é verdadeira. Tá? Então, essa é a resposta da sexta questão. Né? Claro que no livro ele vai dar um texto para vocês, mas resumindo, era o que ele deveria ter feito? Publicar a pesquisa dele, tá? O Heitor. Na sétima, ele fala assim, ó, na sétima questão. Opa. Todo conhecimento científico é verdadeiro e definitivo? Claro, você vai ver a resposta aqui, mas se eu perguntasse para vocês, todo conhecimento científico, toda ciência, ela é verdadeira? Não. Não. Não, né? Por quê? Como ele diz aqui, ó, alguns dados podem estar errados. Por quê? O ser humano ele é falho, né? Então, quem faz uma pesquisa, o método científico é um ser humano. Então, o ser humano ele comete erros. Então, nunca vai ser uma verdade absoluta. A ciência nunca vai ser uma verdade absoluta. É por isso que você tem que publicar. Porque se você publicar, outros pesquisadores podem lá estudar, como eu havia falado com vocês agora, e ver se aquela ideia é verdadeira, se é falsa, entendeu? Então, tem que ter a publicação. Ou se tem outra solução. Isso mesmo, para ver se tem outras soluções, né? Então, não, pois muitas vezes alguns dados podem estar errados, precisando de reavaliação por meio de novos experimentos. O conhecimento científico é dinâmico, né? Sempre mudando, né? Oi? Eu não acredito nisso, não, mas a minha irmã está dizendo que é verdadeiro que a hipótese dos aliens existe. É verdade? Eu não acredito, mas a minha irmã está dizendo Mas, que... pois é uma hipótese, ela não foi comprovada. Então, existe. É uma lenda, né? É uma hipótese. Você levanta uma hipótese. Só que você precisa comprovar. Enquanto você não comprova, fica como hipótese. Não vira lá. Também um monte de gente diz que né? na área eles estudam os corpos dos aliens na área 51. Mas aí não tem comprovação. Não, eles não nunca... são aliens. Eles são pessoas que foram atacadas pela radiação. Ninguém nunca... Não são aliens. não tem Eram imagem humanos. de lá, né? Não tem como comprovar. Como ele fala, sempre fica em segredo, né? Então, vai ficar como uma teoria. Vai ficar como uma hipótese. Mas eu queria que aliens existissem para me pegar uma moto espacial e sair voando pelo mundo. Que? Eu não entendi. Pede para a China fazer isso. Porque só ela que tem fazer uma moto espacial, professor. Daí uma moto que voa. A pessoa saia voando assim na moto. Não, mas ó, moto que Não, isso voa... é de 77. Já tem, pessoal, já tem moto, mas ela não voa, ela plana. Tá? É diferente, planar e voar. Já tem uma planador assim também. já tem, Quem mas... joga ele sabe o que é planador. Pois é, mas vai demorar, turma, vai demorar ainda. Quando vocês tiverem 50 anos, talvez tenha, tá? Vai demorar. Aí eu já desisto de andar, professor. Ó, Tô até com medo disso. ó, a 9. Indique a ordem correta das etapas que compõem o método científico. Então, a primeira etapa do método científico é você fazer o quê? Ó? Um questionamento acerca de um fenômeno que foi observado. Basta vocês lembrarem lá quando eu falei do bichinho da goiaba. O bichinho da goiaba foi um questionamento. Ele observou.
né? Ele levantou esse questionamento, ele levantou uma pergunta, como o bichinho da goiaba surgiu lá dentro? Então, o primeiro passo é você questionar aquela coisa que você está observando, aquele fenômeno. 2, elaborar uma hipótese, né? Elaborar uma pergunta. O bichinho da goiaba, uma não, né? São várias hipóteses. O bichinho da goiaba, ele entra na goiaba pela raiz, ele entra na goiaba por uma mariposa, por uma vespa, né? Então você levanta várias, né, hipóteses, várias perguntas. Depois que você levantar as perguntas, você tem que fazer um experimento, porque se você não experimentar, você não vai sair da hipótese, você não vai sair da dúvida. É como você perguntou aí, os alienígenas ainda é uma hipótese? Né? Ainda não foi comprovado mesmo, né? Tem vislumbre, alguns falam que sim, alguns falam que não, mas quando não vê um presencialmente, vai ficar como uma hipótese, né? Você nunca experimentou. Depois de você fazer o experimento, você tem que o quê? Analisar os resultados. Por que você tem que analisar os resultados? Para ver se deu certo, se deu certo ou se deu errado. Se deu errado, você volta para a experimentação, faça de novo, até dar certo, né? Não desistir. Depois que você analisou os resultados, você vai chegar a uma conclusão, né? Você vai concluir, o bichinho da goiaba, na verdade, ele entra na goiaba através de uma vespa. Então, eu verifiquei que vem uma vespa, vem uma mosca, e lá coloca os seus óvulos, esses óvulos germinam lá dentro, né? Eclodem, né? Não é planta para germinar, né? Eles vão eclodir para dar origem lá àquela larva, e aquela larva se alimenta do fruto até ela crescer e se desenvolver e passar por um processo de metamorfose. Depois que você concluir, o que falta agora? Divulgar. Você vai divulgar, tá, os dados obtidos durante a pesquisa. Então, você vai divulgar, você vai mostrar aquele seu resultado obtido, para que outros cientistas possam verificar, ok? Por exemplo, no segundo capítulo, vocês vão estudar sobre o modelo atômico. Vocês vão ver que durante o tempo lá, durante os anos, as décadas, vários cientistas foram estudando o átomo e foram passando as informações, foram publicando, e assim os outros puderam ler aquela pesquisa que aquelas pessoas fizeram e melhorar, até surgir o modelo atômico do átomo que nós temos hoje. Oi? Pode perguntar. Professor, eu tinha uma dúvida que eu estava pensando no ano passado, aí eu pensei na professora Nilda Ribeiro. Daí eu me lembrei da aula de ciências que ela fazia algumas vezes experimentos com nós, ela mandava fazer alguns experimentos que tinha no livro. O senhor também vai fazer experimentos? Que eu fiquei nessa dúvida agora. Só se a gente tivesse em sala de aula. Em casa, nem todo mundo consegue. Ano passado eu tentei, mas nem todo mundo conseguiu por falta de material. Se a gente tiver em sala de aula, se a gente voltar pelo menos na forma híbrida, sim. Se tiver no conteúdo, nós iremos fazer sim. Eba. Com o 7º ano eu ia abrir um sapo, mas não deu para abrir um sapo porque a gente ficou em quarentena. Mas eu ia abrir Credo! Eita! Professor, abrir sapos em filmes é a coisa mais normal que eu já vi na aula de ciências. Ué. Tá, 10. Antes de lavar... Se não tivesse quarentena, não abriria um sapo. Vamos lá. Abrir um sapo é coisa de adolescente. Antes de lavar as roupas, Dona Maria costuma separá-las por cor. Inicialmente, ela lava as roupas claras, depois as demais. Certo dia, ao retirar as roupas claras da lavadora, percebeu que todas apresentavam uma coloração levemente rosada. Com base nesse fato, responde a seguinte questão. Dona Maria realizou alguma etapa do método científico? Qual? A observação. Foi a observação. O que aconteceu lá? O que ela observou? As roupas ficaram rosas. As roupas. Por que ficaram rosas? Por causa que tinha uma cor. Que tinha uma camisa. Isso. No meio das claras, ela deve ter deixado cair uma roupa vermelha, né? Uma roupa rosa
lá dentro, fazendo com que manchassem todas as outras, né? Já aconteceu isso comigo uma vez, lavar só a camisa branca e sem querer eu deixei. Por isso, professor, que a pessoa tem que deixar as roupas brancas separadas das roupas coloridas. Isso, porque senão mancha. E sem querer, quando eu vi, minha roupa tá tudo manchada. Tudo. Professor, a minha mãe tem uma mania de mandar lavar as roupas dela branca, tudo na mão. As roupas dela brancas são na mão. Ah, não, pedi. É melhor, é porque a máquina, principalmente roupa de algodão, calça, né, ela acaba. Aí, de um tempo ela vai acabando, vai deteriorando, então, às vezes é bom lavar na mão, mas é mais cansativo. Né? Ó, B. Formule uma hipótese para explicar o fenômeno observado por Dona Maria. O que a Dona Maria observou? Que provavelmente alguma peça de roupa vermelha foi lavada junto com as roupas claras. Então, a Dona Maria deixou cair uma roupa lá e esta roupa contaminou entre aspas, né? Ela acabou manchando todas as roupas claras, né? Pensa no prejuízo. Propõe um experimento que possibilita a comprovação das hipóteses, né? A resposta era o quê? Lavar retalhos de tecido branco e vermelho ao mesmo tempo. Vou fazer o experimento. Opa, eu vou pegar uns tecido branco, colocar na máquina, junto com o tecido vermelho. Eu vou bater e vou ver o que acontece. Aí ela verificou, opa, verdade. Se eu misturar roupas claras, acaba manchando. Oi? Isso também acontece com calças, né? Sim, acontece. Acontece porque qualquer roupa que você colocar e ela tiver uma coloração, ela vai manchar. Entendeu? Então você tem que pode manchar o resto da equipe, né? Você tem que separar. Uma coisa que seria muito estranha é se tivesse uma roupa preta e uma roupa branca, e a roupa preta ficasse branca. Ia ficar e a roupa branca ficasse preta. Mas ela pode manchar, ela pode manchar preta um pouco, mas ela não vai ficar branca, mas pode acontecer do que elas acabarem se manchando em ambas, tá? Vai ficar tipo um cinza. Pode ficar cinza, né, professor? Mais provável que fique cinza. Sim, vai aparecer mais mancha cinza na roupa. Por exemplo, se eu bater essa camisa aqui, ó, essa camisa eu lavo na mão, né? Porque a malha dela, lavando na máquina, ela perde a coloração dela. Ela perde. E ela estica. Ela era mais forte, isso. Ela era mais uma coloração mais forte. Aí, como eu bati ela na máquina, ela estava perdendo, né? Aquela cor salmão choque. Entendeu? Então, aí lava na mão e conserva mais. E o sol também. O normal, a determinadas roupas, principalmente de algodão, deveriam enxugar a sombra, só o vento. O sol... Uma secadora. O sol, ele acaba deteriorando também a roupa, tá? Então, turminha, eu vou mandar esse PDF para você lá no grupo, tá? A nossa aula de hoje fica... Professor? Ela já está encerrando, falta um minuto. Também lá nos Estados Unidos, professor, eles também têm lojas que lavam as roupas, professor, né? Aqui em Macapá tem, são lavanderias. No Brasil também tem. Tem várias aqui em Macapá. Lavanderias, tem lá no supermercado, tem um andar. Você vai lá e paga. É bom lavar aquelas roupas caras, terno, roupa social, terno, assim, é bom colocar nessas lavanderias. Entendeu? Tá, turminha? Ó, como falta 5 minutinhos para acabar a nossa aula, vamos ligar a câmera aí para bater o print, tá? 4 minutinhos aí vocês vão ter outra Zoom com o professor para me encerrar aqui, ok? Vamos lá, cadê? Aparecem aí, turminha. Vamos lá bater o print.